falando um pouco de mim, para quem não me conhece, Isso, eu sou Cleusa Varela, sou nascida no Paraná, mas me criei em Blumenau e hoje fazem 8 anos, 9 anos que eu estou morando em Gaspar. Comecei no esporte com 12 anos de idade, com o professor Ivo, em Blumenau, na Fundação de Esporte. Treinava certo. com o Galdino, fazia marcha atlética com o pessoal com o professor Ivo. E depois, com meus 26 anos, eu mudei e daí comecei a entrar nas corridas, né? Corridas curtas, provas curtas. E passou um tempo, daí vem os filhos, família, daí deu uma paradinha um pouquinho, e Quantos daí filhos? Quantos filhos? eu tenho três, 24, 18, vai fazer 18, e o Vitor de 12 que corre. Olha aí, tem um É corredor só então ele entre que os corre. filhos. E eu Ah, tenho, que legal. e eu tenho 45 anos. Menina ainda, coisa bem boa. E depois dos 30 e poucos, 33, 34 anos, daí voltei para as provas, né? 36 anos eu voltei a competir, fazer prova curta, essas coisas. Mas assim, nada de. Porque o meu foco nunca foi. Como eu era muito ligada na marcha, eu fazia corrida curta para ir, para participar, sabe? Essas coisas assim, nada para ser como eu sou agora. Mas fazia provas curtas, e daí fui aumentando, né? Fazendo 5, 10. Daí fiz algumas provas, comecei na JM aqui de Gaspar, fazendo prova de rua, nas cidades, Joinville, todas essas cidades daqui de Santa Catarina, eu já fui em todas. Fiz maratona também. Quando eu entrei para Quantas? maratona. Quantas maratonas? Ai, maratona eu não tenho muito, não. Tenho, assim, deixa eu ver, eu já fiz Porto Alegre, fiz Paraná, eu fiz uma, duas, Curitiba, né? Eu fiz três no Paraná e duas no Rio de Janeiro, que é lá não é aquela a maratona do Rio, é da a Muralha, que é a Penedo de Mauá, que acontece em Penedo de Mauá, que é um ano ela De- sobe, ela é tipo a Duríssima. Conca. Uhum. É isso, aquela prova Isso. é duríssima e é linda, eu amo. Uhum. E lá eu já A fiz muralha, duas, famosa. Uhum. famosa muralha, o lugar lá é espetacular. Daí, ao Verdade. total, se for somar as maratonas, eu devo ter umas. Não chega, acho que a 12 maratonas. Só 12. Ah. Pelo tempo, assim, né? Eu queria ter bem mais, mas tenho 12, assim, que eu tenho medalha, sabe? Que eu fui lá, que eu tenho medalha. Legal. Chegou em alguma colocação em especial em A, alguma dessas? a da muralha foi uma que a muralha eu consegui, a primeira edição eu fiquei em sexto lugar no geral. Qual o tempo, lembra? Ai, lá foi 4:10, eu acho. 4:10, Nossa, 4:15, alguma coisa assim, eu não lembro de cabeça. com tudo aquilo de morro. Meu senhor, maravilha. Na época, nossa, eu fiquei tão feliz porque, nossa, nunca me senti tão próximo de um pódio. Foi muito, assim, Legal. foi emocionante porque, assim, eu não esperava, né? Assim, imagina, que maratona sempre é uma prova bem difícil. Como era a primeira edição, quando eu fui, daí, nossa, eram poucas mulheres que assim, tinha bastante, mas assim, a prova é muito difícil. Uhum. E daí, quem ficou em quinto lugar ainda foi uma amiga minha daqui de Balneário, a Marlene. Ah, tá. A Ela Marlene ficou em. Freitas. Oi? Qual foi a colocação dela? Em quarto? Ela ficou em quinto lugar, eu fiquei em Quinto? sexto. Uhum. Legal, E, legal. e depois Parabéns, hein? Parabéns. É. uma outra prova que eu cheguei mais próximo do pódio também foi em Quatro Barras, no Paraná. Lá também, que é aquela da Serra, né? Aquela também eu fiquei Ela em sexto também é lugar. de Mas é segundo lugar? sexto, Sexto. Geral sexto também? geral também. Não é Mas fraca essa menina. É. não, lá é
tipo, nesse caso acontece uma... Eu digo que não é sorte, é Deus que dá uma chance assim para dizer, não, cheguei próximo do pódio. Mas o meu foco mesmo é... Gosto muito, cada vez que tem marcha atlética aqui em Blumenau, agora esse ano a gente não está tendo mais, né, os festivais por causa devido à Covid. Mas Sim. quando tem o festival de marcha atlética, eu participo na categoria do Master, né? Mas eu participo só para participar, para somar ponto para lá para a equipe da Blue Marcha, mas assim, o meu foco agora é ultra. Pois é. Quando é que você começou a gostar da ultramaratona? Quando que isso de fato tomou conta aí da Cleusa? A ultramaratona eu sempre gostei, assim, eu assistia, né? E eu gostava das provas longas. Eu via as pessoas, uma pessoa que sempre chamou minha atenção, foi o Márcio Vilar, que ele é do Tá. Rio de Janeiro, né? Daí eu sempre assistia ele, que ele dobrava as provas, eu dizia, nossa, esse cara é louco, e daí eu comecei a acompanhar ele, acompanhar a história dele, ele foi uma pessoa que chamou a minha atenção. Mas daí quando eu vim para Gaspar, daí eu conheci a história do Maurício o Pamplona, que é o organizador da UT, que ele também Aham. faz provas longas, né? Daí eu pensava, nossa, se ele consegue correr, eu também consigo correr. Daí a minha primeira prova de ultra que eu fiz, né, que foi a prova do Maurício Pamplona, do Belchor. Foi em 2015, acho que 2014, a primeira edição, a primeira prova que ele fez. Tá. E essa prova era de qual a extensão dela? 50 quilômetros. 50. Uhum. E aí, foi a sua primeira. Antes dessa prova, você vinha de quantos quilômetros? A Só última de prova, né? meia maratona e acho que duas maratonas, alguma coisa assim. E como é que você trabalhou a cabeça para chegar nos 50? Porque é muito mental isso, né? É muito mental. E daí, na época, eu lembro que o pessoal falava, nossa, eu pensava fazer 50 quilômetros, né? E tu tem que ter uma preparação bem firme, porque se 21, né, para quem faz 21, já Já é é. sofrido. Uhum. 42, nem se fala. Daí o pessoal fala assim, eu fiz 43, eu já sou ultra. Não, eu acho que, né, é ultra, né? Porque depois dos 42 é ultra, né? O pessoal fala. Sim. Só que a cabeça tem que ser muito forte, porque o pessoal todo final, assim, a prova ia acontecer em março. Daí, como final do ano eu aproveitei que eu ia ficar, não ia para praia, eu aproveitei, todo mundo aqui de casa foi para praia, foi passear, e eu aproveitei para me treinar. Daí eu comecei a aumentar, tipo, eu não tinha treinador na época, assim, frequentava a equipe do Cleito Costa. E daí eu comecei a treinar, tipo, fazer 25, só que daí, assim, eu não tinha medida. Assim, tipo, se eu fazia 30 hoje, eu fazia 30 de tarde, 30 de manhã, e eu não tinha Nossa, aquela coisa de descanso, sabe? Eu não tinha quem se desse as rédeas. você não tinha um treinador também. Porque daí assim, eu estava com o Cleito, mas eu fazia ali com o pessoal assim aquelas preparação ali com o Cleito Costa, mas não era assim essa coisa, sabe, para fazer um preparo e ter aquela sequência, sabe? Tipo, o Sim. descanso, o treino, a quantidade. E eu fazia, eu saía de manhã, me dava vontade de ir daqui até Itajaí, eu ia até Itajaí, nem que fosse caminhando. Eu lembro que a primeira vez eu fui assim, metade do percurso eu fui caminhando. E daí eu pegava e fazia assim, mas daí depois assim, a gente aprende, né? Toda dificuldade, depois que tu faz uma prova dessa, você vê onde que tá os erros, você vê onde está o que foi que erro, o que você fez de errado, você vê o que, que tem Uhum. que fazer melhorar. Eu lembro que eu fui fazer aquela prova ali dele, eu não tinha nem tênis de trilha. Nossa, Eu fui você com usou o tênis que quê? era com tênis, eu tenho ele guardado até hoje, que eu disse que eu vou fazer um quadro dele, um tênis da Olímpicos, aquele mais simples.
Eu lembro que tinha uns meninos que olhavam para mim, eles tudo com aqueles tênis, com aquelas coisas, e os guri olhando para mim com umas camiseta branca, né? Eles olhando para mim, você vai correr com esse tênis? Eu dizia, vou. Eu disse, você vai correr com essa camiseta branca, com essa chuva que tá? Você vai correr com essa camiseta branca? Eu me senti assim, sabe? Me senti um pouco mal na hora, mas daí Uhum. depois eu pensei, não é tênis, não é nada. Eu quero fazer, eu vou lá e vou fazer a prova. Eu corri, eu, eu acho que eu dei 2 risbaladas naquelas subidas tudo que tem lá. Mas Nossa. eu não caí nem um tombo de bunda. Mas assim, na época eu não sabia metade, sabe? Assim, era uma coisa assim, eu queria fazer, eu admirava, só que eu não tinha conhecimento muito dos materiais, dos equipamentos que eu tenho hoje, sabe? O Uhum. que eu tinha que ter de preparo, o que que eu tinha que ter para mim fazer uma prova boa, sabe? Eu olhava aquele pessoal com bastão correndo, eu queria passar eles e eu dizia, nossa, o que que esse pessoal está fazendo com bastão aí na frente? Não, eu disse, para que vir apoiar? Você é para vir correr? Para que vir com um negócio desse? Então fica em casa, bem para ficar atrapalhando no caminho. Porque assim, eu queria passar e Você não daí, sabe, tinha nem bastão? Você não tinha nem nada. bastão? Não. Bastão eu fui ter agora, vai fazer uns 3 anos que eu tenho bastão, daí agora eu já tô craque. Eu amo minhas pernas, né? É minha segunda Né? perna, eu digo bastão. Sim, sim, E sim. daí É, ajuda muito, né? Principalmente nas subidas, né? ajuda muito. E depois que eu comecei a conhecer mais os equipamentos e aprendi a usar o bastão, nossa, o bastão já me salvou de uma prova que eu fiz de 300 quilômetros, que eu não tinha sola do pé e eu usava o bastão para me apoiar meu pé. Daí é tudo coisa assim que eu fui aprendendo, sabe? Daí depois, claro, depois entrei numa outra equipe, daí fui na equipe do Bizan, que é o Emerson Bizan de São Paulo, da nova equipe. Daí, quando eu conheci o professor Itamar, que me indicaram, daí ele começou, já vai fazer, acho que foi em 2017, que eu comecei a treinar com o professor Itamar. Uhum. E daí eu fui melhorando, sabe? A gente vai melhorando, sempre procurando o que é melhor, né? Sim. Você já fez competições na Argentina, no Chile, aqui no Brasil, várias, como você já citou. Tem diferença, claro, eu imagino, o- a temperatura, o relevo, né? Muda muito na Argentina, no Chile, porque você se deu muito bem lá, né? Tanto na Argentina quanto no Chile, venceu provas, tudo. Fala um pouquinho dessa tua experiência lá no O exterior. Chile eu ainda não fiz, careca. O Chile ainda não. É um sonho meu ainda. Eu quero. O meu irmão já foi para lá. Eu ainda não fiz lá. Não, em Santiago, tu não correu lá? Não? Não, não, Santiago, mas Santiago que pertence à Argentina. Ah, tá. Não foi o Lá, Santiago, a capital do Chile. Tá. isso, lá eu fiz. Eu tinha recebido um convite do organizador e lá foi em 2018. 2018, um ano, foi ano retrasado, acho que foi ano passado que eu fui, não lembro agora de cabeça, foi ano passado, Hum. e Tanta prova que a menina tá. muita prova. O Mas eu vou pessoal, o pegar a pessoal medalha. tá entrando, o pessoal tá entrando aí, tá em dúvida. Rapidamente, assim, só para apresentar a Cleusa. A Cleusa é ultramaratonista, viu? O Sandro tá perguntando aqui se ela faz trail. Ela faz trail também, o Sandro. É, a menina é de 200 quilômetros para cima aí. A Ana que vai gostar aí dessa conversa. Chama a Ana aí para ouvir. Mas voltando a falar da Argentina, Ah, onde você correu, né? Você estava falando de Santiago. Você venceu competição lá também, né? Como é que foi? lá eu fui com a equipe, teve a equipe do Brasil que foi, né? Daí lá era uma prova de 48 horas, tinha 6 horas, 12 horas e 24 horas e 48 horas. Eu fui para lá para fazer 48 horas. Certo. Me Daí, conta aí, que prova era lá, essa? Qual era o nome? 48 horas de Termas de Rio Rondo. A prova aconteceu na pista, sabe aquela pista do autódromo que tem lá, onde tem Sei, competição de sei. carros e tal? Aconteceu lá naquela pista o evento. Mas a Nossa. temperatura de lá estava bom,
o clima, a temperatura à noite era em torno de 10 graus, eu acho, mais do que isso não estava. Estava assim, de madrugada era friozinho, mas estava assim um clima, estava agradável, não estava. Foi no mês de abril que aconteceu essa Foi, prova. foi o ano passado? Isso, no mês de abril. Uhum. E aí você falou que foi com equipe. Quantos foram daqui do E, Brasil para lá? ai, teve bastante atletas, que alguns fizeram 24 horas, outros fizeram 12 horas. Agora, no total, eu não lembro, mas a gente estava em bastante. Estava em torno, Mais acho que 40, mais. mais 2 dias de Oi? corrida, 48 horas. 48 horas foi só você e mais quantos? Aqui tinha, do Brasil, tinha comigo, três meninas. Certo. A E como é Karine, que é do Rio, a Fabiana, que é de São Paulo, eram três mulheres representando o Brasil. e você pegou pódio, né? Eu peguei. Podia ter Como é que sido foi? melhor, mas lá o que estragou assim a minha colocação, a prova. Eu gosto muito de fazer prova de pista, né? E daí assim o ambiente lá, o que me atrapalhou um pouco foi que eu não estava assim acostumada foi a alimentação, que no caso foi para todo mundo, né? Que fez a prova, foram ao total acho que 56 atletas que passaram mal, mas é porque a alimentação faltou alguma coisa, mas assim, fora isso, a organização, a gente tinha ao redor da pista muitas ambulâncias, tinha helicóptero, tinha médico, tinha toda uma equipe lá bem assim para qualquer coisa, sabe? Eles estavam o tempo todo cuidando, daí assim foi muito bom assim. A única coisa assim, a falha é porque talvez para a gente a alimentação lá é diferente daqui, né? E como foi a minha primeira prova fora do país, eu fiquei com medo de levar, tipo, no aeroporto, eu fiquei com medo, porque eu não sabia, porque talvez se eu levasse muita coisa, depois passar no aeroporto, eu podia perder tudo, entendeu? Uhum. E daí agora eu disse, quando a próxima vez, quando eu voltar, eu já sei o que eu tenho que levar, e eu sei que daí tem algumas coisas que a gente pode levar, entendeu? É aquela coisa Entendi. do medo de a experiência, a primeira viagem que a gente aprende, né? Uhum. E E, daí e essa alimentação lá, o que você comeu não te fez bem? É isso? O que que aconteceu isso. lá? É porque agora eu já tô curada, como diz outro, porque eu tenho Hum. uma dificuldade muito grande, tipo assim, depende da alimentação, e se eu vou comer, aquilo me fazia mal, entendeu? Às vezes até o próprio gel que eu tomava me fazia Dava mal. Hoje enjoo? Uhum. dá um enjoo e eu não paro mais, daí começa a me dar ânsia e eu não paro mais de vomitar. Mas assim, Nossa. isso foi um trabalho que o Itamar, o meu treinador, ele está aí na live, ele pode até falar. Ele com a doutora Maria Vargas, e o doutor Luiz aqui de Blumenau, da Cardio Prime, eles passaram um trabalho até achar o ponto, sabe, certo do que eu Sim. precisava, de todas as coisas que eu precisava para não ter mais esse problema. Porque às vezes eu tava bem na prova, mas se eu colocasse ou comida, ou se eu fosse qualquer outra coisa que eu fosse comer, aquilo eu colocava na boca e acabava a prova para mim. É, Mas é tem todo um que... preparo, é toda uma, sabe, se Vamos falar adaptar. desse, vamos falar desse preparo. Como é que foi esse preparo aí para dessas 2 dias de corrida aí? Quantos quilômetros vocês percorreram? Lá a minha intenção era fazer acima dos 280, né? Acima dos 280, 280, a minha base, eu queria chegar perto dos 280 quilômetros, mas eu não consegui. Eu consegui fazer 262, eu acho que é, nessas Uhum. Só, 48 horas só isso, que eu só isso. Uhum. Queria 280, só fez porque eu 260. participo,
fala dessa preparação aí. Daí, Como é que porque foi eu a passei preparação mal, para né? isso? Mas assim, Ah, eu desculpa. treinei, eu treinei muito em pista, assim, em tipo local. Oi, eu treinei muito em pista, muito, 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 porque daí, assim, cada prova eu tenho que me adaptar àquele local, né? Daí, se o treino é Sim. de pista, eu tenho que ter uma preparação. Não adianta eu sair correndo daqui, subir montanha e descer serra, subir serra, se a prova vai ser numa pista de 24, de 400 metros ou de 1.000 metros, né? Eu me adaptei Tá. daí treinar em local total, totalmente assim, tipo simulando, treinei muito na pista do SESI de Blumenau com parceria com eles e treinei muito aqui Uhum. no local de fazer treino noturno, né? Também simulando a noite lá o treino lá porque a temperatura, essas coisas todas, daí simulando lá o local da prova. Tá. Qual era a média de quilometragem que você corria por dia nesses treinos? Ah, nos treinos, aí depende, porque, tipo assim, às vezes eu começava um treino noturno aqui, o Itamar até ele vai brigar comigo se eu falar, mas ele me corrige. Uhum. Às vezes os treinos aqui, ele treino de 8 horas, né? Eu fazia um treino de 8 horas ou de 7 horas, daí eu começava às 8 da noite e às vezes parava às 5 da manhã, ou começava às 8 e parava às 6 da manhã, ou parava às Mas aí, 4 da manhã, depende a quantidade de horas que ele pedia. tá. Mas essas horas todas correndo eram ininterruptas ou você parava a cada uma hora? Como é que era essa sequência aí? Não, eu tento ir o máximo, assim, tinha aquele intervalo tipo de 3 horas, 4 horas correndo, daí eu invertia o local ali, né? Tipo, fazia 2 horas Sentido correndo horário, de um lado, anti-horário? isso, fazia os anti-horário, e daí, Uhum. na hora de eu me alimentar, eu pegava a comida, daí só naquela hora que eu estava comendo, né, eu deixo as coisas numa bancada ali perto, que tem um coberto, e daí quando eu tinha que diminuir para mim me alimentar, simulando a minha prova que eu estava comendo, na hora lá da prova, né? Daí eu pegava a comida, mas eu não paro, eu saio comendo, porque lá na prova eu não vou parar, lá na prova eu vou ficar comendo, né? Eu não paro vou sentar e vou comer. Não, eu pego a comida e vou comendo, daí eu vou caminhando nesse meio tempo. Entendi. E porque na prova não tem parada então, você segue direto. Há muita gente Sim. perguntando aí com relação ao volume da semana. Então, é por hora que você corria. O seu volume era horas corridas. Não tinha tanto volume de quilômetros, é isso? A Ivonete aí, ó. Boa noite, Ivonete. Beijo da nega. Ah, não, como é que é a volume? Daí depende. Às vezes eu fazia, vamos por assim, durante o dia, é intercalado sempre, sabe? 30 de manhã, vamos por 40 à tarde, depende o que pede a planilha ali A do planilha. dia. Tá, mas a média era isso? 70 quilômetros por dia? Essa era a média? Não, não, em torno, a média, eu acho que dava em torno de uns 120, 160 semanal. 160 semanal. Essa é a média, mais ou menos. Antes da prova, É, eu né? acho que é isso. O treinador é mais ou menos. Na semana anterior à prova, como é que você fazia? Você descansava ou você continuava treinando? Os descansos antes da prova Na semana antes da prova, uma semana antes da prova, é prosseguiam os aquela. treinos? Não, é aquele volume. Chegou, tipo, a minha prova vai acontecer na quinta-feira, né? Vamos supor, na quinta-feira. Chegou na segunda, no domingo, eu treino, segunda eu treino, vou diminuindo o volume. De Entendi. chegar, de chegar a 2 quilômetros, 1 quilômetro, até diminuir o volume de treino. Daí, vamos supor, às vezes, se eu viajar, eu viajo com antecedência,
as provas, né? Daí, se eu Uhum. chego lá no dia, o máximo que eu faço é fazer uma caminhadinha, depende se eu estou um dia ou 2 dias antes da prova, daí eu faço uma corridinha, assim, mas coisa assim, só para me adaptar ali para ver, mas não assim aqueles treinos longão para se matar, não. Sim. O Michel está falando do psicológico, a gente já falou disso no início, mas vamos falar de novo. Como é que é o psicológico para você aguentar uma prova de 200 quilômetros ou mais, né? Você falou aí de 160, 200, 230, 300. Como é que é? Porque no meio da prova eu acho que tem uma hora que o teu corpo fala, chega, chega, não quero mais. Como é que você continua uma prova dessa? Ó, quando a gente, é aquele ditado, né? A gente larga, agora tu não sabe se tu vai chegar, né? Tu largou, Pois é. tu não sabe se tu vai chegar. Daí, a parte mais difícil para mim, tipo assim, eu sempre tenho um pouco de dificuldade, que já melhorei, para mim é no começo, porque é até tu ligar, tu esquentar, até tu encontrar o teu ritmo, né? E daí depois Uhum. tu vai. E quando chega na parte, eu digo, eu sou que nem coruja, eu amo correr à noite. Daí à noite, para mim, só me dê uma Vai embora. lanterna, um negócio, eu vou embora. Mas assim, tu tem que ser muito forte, porque às vezes tu tá, né, a gente vai para a prova, mas em casa, às vezes tu tem alguma coisa particular em casa, daí tu tem que separar, sabe? Tem que separar tudo, porque se tu mistura tudo e começa a pensar muito, tu tem que focar naquilo, tu tem que focar na prova e pensar que tu tá lá para competir, pensar que tu tá lá para completar. Daí eu começo sempre a pensar assim, né? Eu tive que treinar toda a vida, eu treino sozinha. Eu sei quantas vezes eu tô lá num treino chorando, às vezes eu tô com dor, às vezes que mulher a gente tem aqueles problemas, às vezes está com cólica e não tem ninguém lá comigo, mesmo que eu esteja ruim, trovoada, eu vou lá e faço meus treinos, Com chuva, porque na hora com frio, com com calor. exatamente, porque quando chegar no dia da prova, a prova não vai cancelar porque a Madame Cleusa aqui não quer pegar chuva, não é verdade? Sim, Nenhuma prova vai, mas eu não vou correr porque está chovendo, porque tem um raio lá. Não, a prova não vai cancelar, a não ser que aconteça alguma coisa muito de extremo para ser cancelada, não é verdade? sim, sim, verdade. E daí eu tento assim esquecer tudo e focar na prova. Daí quando começa a bater aquela questão da solidão, daí eu sempre coloco assim minhas músicas loucas, quando o pessoal vê, às vezes eu tô lá de braço aberto, ou é minhas músicas. E Que lá mesmo. música que você ouve? Que música? Eu escuto um pouco de tudo. Menos aqueles funk pesadão lá, mas eu escuto um pouco de tudo. Eu Tá, recebo um mas monte tem. de música do pessoal de fora também. Aham. Daí é árabe, é música uruguaia, argentina, música de Olha, Portugal, o pessoal manda. Tem até nos vídeos que eu tenho um monte de música árabe, um monte de música assim. Daí eu faço uma seleção, coloco sertanejo, momento sertanejo também tem, sim, de tudo. sim, que Mas daí, legal. assim, daí naquele momento de mais difícil, às vezes que eu tô lá bem sozinha, e tem a parte difícil da prova, daí eu começo a pensar, poxa, meus filhos estão me esperando e eles querem que eu chegue bem. Daí eu penso em todo aquele trabalho que a personal teve aqui em Gaspar, penso em todo o trabalho que o treinador teve, eu penso em toda o pessoal que está aqui esperando. Daí eu penso, nega keniana, você não está de brincadeira? Acorda, vamos embora. Daí eu começo a me xingar. Às vezes eu começo a me... Agora, porque tu tem que acordar, sabe? Tu tem que, se tu deixar cair, daí é nesse momento, às vezes, que eu penso, se eu treinei tanto, eu tô ali. Eu sei o motivo de cada treino meu. Então eu tenho que pegar e fazer meu melhor. Eu sei que lá vai ter lá, ficou lá em Santa Catarina, lá no Brasil ficou lá gente torcendo por mim. Mesmo que eu não seja nada, eu sou a Cleusa, a nega keniana, aquela que chora, a marrenta, que nem o pessoal fala. Eu não tenho medo, eu vou mesmo para cima. Eu não, é como diz aquele ditado, eu tô aqui em Gaspar.
Eu não saio daqui para mim brincar, vamos não sei o quê. Não, eu não saio daqui para mim brincar lá na Argentina ou para mim brincar lá em Portugal. Não, eu não saio daqui para ir brincar numa prova. Nem que fosse daqui aí em Joinville, qualquer lugar. Eu não saio daqui para ir brincar e nem para ir passear. Eu vou lá para competir, entendeu? Leva a sério mesmo, né? Leva a sério, mesmo que é uma coisa assim que a gente faz porque a gente ama. Só que essa coisa de ser competitivo eu já aprendi lá com o pessoal da Fundação do Esporte, entendeu? E daí, assim, tu tem que levar a sério também, sabe, um pouquinho. Daí, quando eu Claro, fico claro. nossa, disse o meu maior orgulho, eu chegada, eu pensei, nossa, eu fui conseguir ganhar cassino uma vez, duas vezes. Eu fui lá representar o Brasil, eu fiquei em sétimo nessa da Argentina, eu fiquei em sétimo geral, e tinha menina do Chile, tinha menina do México, tinha menina da um monte de lugar lá, um monte de país, Uhum. sabe? E Fala daí dessa eu prova, fala dessa prova do cassino aí, que você ganhou 2 vezes. Como é que foi? aqui eu tenho o troféu aqui, ó. Olha, esse Essa troféu, que lindo. Ó, esse aqui foi em 2018. Essa aqui. Que lugar? Primeiro também, né? Esse aqui eu fiquei em quinto lugar do geral, mas Uhum. primeiro feminino. Essa aqui, a primeira edição, eu fiz em 47 horas. 47 horas correndo. 230. Uau! O tempo podia ser melhor, né? Mas assim, é a primeira vez, a gente tem que, né? A prova lá Sim, é sim. muito difícil, a prova, assim, Qual lá é, não é brincadeira. qual é o país lá? Ali ela sai do Chuí, lá do Uruguai, e a chegada é no Cassino, no Rio Grande do Ah, Sul. na Praia do Cassino. Atravessa todo aquele trecho lá. Todo aquele trecho, à noite, assim, é desumano. À noite. À noite. A gente largou, a primeira edição foi largado às 15 horas da tarde, e eu cheguei no sábado. Foi largado na Isso. quinta-feira, eu cheguei no sábado. Esse aqui foi do ano passado. Esse aqui eu fui só para mim completar a prova. E eu queria completar a prova, mas assim, não fui com intenção nenhuma de querer ser primeira, nada. Eu fui para completar a prova e para baixar o tempo. E Porque baixou daí em esse quanto ano a tempo? gente enfrentou lá o sabe? Essa aqui daí esse ano 2019 eu fiz em 42 horas e meia Baixou e bastante, hein? fiz baixei bastante. Fiz 42 horas e meia e a gente pegou tempestade de vento e areia e estava Nossa. 10 negativo. Nossa, mãe. Isso em que altura? Todo Isso, trecho. a tempestade quase. A tempestade começou, acho que na segunda, para a segunda noite, para o segundo dia. E à Nossa. noite a gente pegou, acho que foi na quinta, sexta-feira, daí foi onde pegamos tempestade de aquele frio, sabe? Frio negativo, e daí passar, tinha Uhum. que cruzar os arroios e tal, mas é uma prova, assim, que eu amo de paixão. A Como mãe é que se, natureza, aquela lá, ah, como é que se lá, corre digamos, numa condição tão difícil assim, contra o vento, com areia, com frio? Como é que se corre numa condição dessa? Tem condições de correr? Não dá, né? Você anda, como é se que é? anda. Você É, anda muito, lá anda bastante. Lá caminha até bastante também e corre, né? O pessoal, eu já estou me adaptando mais assim para correr mais do que caminhar. Mas só que a certo. Cassino tem momento lá que você usa muito a caminhada. Você usa Uhum. muito, somente na parte que é dos arroios, que tem que cuidar onde que tu vai passar. E essa parte dos arroios, o ano passado eu peguei, estava começando a anoitecer, mas, né? Que eu queria não pegar à noite, mas peguei à noite. E ali é uma área muito encharcada, né? Você atravessa trechos a lado também, tem que, né? Bastante. Como é que é essa parte aí do trecho? São vários trechos assim, né? Como é que faz? Porque assim, ó, quando larga lá, porque lá quem manda é a natureza, né? A organizadora sempre fala, quem manda é a natureza. Quando a Uhum. gente largou lá,
Tava assim, um dia tava de sol, só que um vento friozinho. A gente largou 6 horas o ano passado. Daí só a gente já saiu todo preparado com roupa já para meio, né? Já está meio preparado, porque depois como é que tu vai parar? Vai colocar colete, vai colocar lanterna, essas coisas, daí tu já sai meio preparado já para tudo, né? Sim. E daí, quando começou a cair a noite, daí tu sente a maré vai subindo, daí tu tem que prestar atenção em tudo, porque a maré sobe, tu tem que ir acompanhando, daí tipo, tem as dunas, daí tu tem, depende da situação de estar, você tem que ir para cima das dunas e ir seguindo, né? E não tem ninguém. Tu vai encontrar casa, depois tem umas casas na saída, na largada, que eu lembro, e depois tu vai encontrar a casa lá, depois do quilômetro 50 tu vê lá Nossa. uma vilarejo, mas assim, é muita solidão ali, é muita. Tipo assim, é para você pensar mesmo por que você está ali correndo. E a prova E o que são que você, e o que que você pensou quando você estava numa hora dessa lá? Você lá, pensou em parar em algum momento? É. eu parar, careca, nossa senhora, falar para mim parar numa prova, só se a organização pegar e me tirar da prova. É, né? Eu, eu não. Jamais. Não, eu não paro. Eu só se a organização falar assim, ó, tu tá fora da prova, daí ainda vou querer saber o motivo que eu tô fora da prova. Porque se eu Uhum. tiver, mesmo que eu esteja talvez machucada, né, alguma coisa assim, eu vou tentar ir. Me tire só se eu não conseguir nem levantar do chão, mas eu não, eu sou muito marrenta para essas coisas. Que E lá legal, essa que prova, legal. lá tu encontra animais que eles vêm e morrem na praia, tu passa por aqueles barcos, navios históricos que tem tudo lá, é um lugar muito bonito, eu acho, né? Para quem gosta lá daquele deserto lá, Praia do Cassino. Me conta outra coisa. Você falou num dos trechos aí do nosso bate-papo a respeito dos 300 quilômetros que você chegou a perder a sola do pé. Como é que foi isso? Onde foi isso? essa foi em Minas Gerais. E quem me convocou quem me desafiou a primeira vez para fazer o 300 está aí também na live, que é o Egomar de Blumenau. Ele me desafiou por 300 quilômetros, porque ele já tinha feito, né? É uma prova organizada pela Ultra Runner. Sai da E daí onde e vai até onde? ela sai de Tiradentes e a chegada é em Passa Quatro. É isso, Egomar? Acho que é, agora eu esqueci. Sai de Tiradentes e a chegada é em Passa Quatro. Uhum. Nossa. Daí pega toda aquela. Como é que é o nome lá? Ah, esqueci. Egomar, ajuda aí eu, que você está aí rindo. Pega toda aquela parte lá de Tiradentes, sabe? Toda aquela cidadezinha onde passavam antigamente os escravos, toda aquela região, sabe? Sobe e desce que não acaba mais. É. Isso, fazenda, tu encontra boi, tu encontra tudo quanto é. Daí à noite, Onça, depende do onça à estado. noite. É. Eu não vi nenhuma. Nenhuma cobra eu não vi lá até hoje. Daí essa prova, a primeira vez que eu fui fazer ela, eu perdi assim, a minha sola do meu pé, porque eu não sabia os cuidados, eu usei meio errada. Ah, Estrada Real aí, ó, agora que ele colocou, Na é Estrada isso mesmo. Real. Isso, pega todo, o lugar é fantástico, é lindo. Daí você pega toda aquela parte, assim, a história daquele lugar é muito lindo. Eu fiz Uhum. 2 vezes essa prova, mas eu quero voltar lá de novo. E, Legal. e daí, quando eu fiz essa prova, eu não tinha aqueles cuidado, eu não tive cuidado. Eu pequei com a meia que eu usei e daí deu bolha. E daí nisso foi onde que eu disse que o bastão é minhas pernas, porque eu aprendi a usar o bastão. E daí, assim, hoje em dia, para minha, eu vou muito rápido, sabe? Tem uma organizadora que ela diz assim: Nossa, Cleusa, tu voa, tu e o bastão, eu não sei o que, né? Porque depois que eu aprendi a usar ele, né? Vai Nunca embora. mais eu vou embora. Eu nunca mais critiquei ninguém de estar com bastão na minha frente. E daí Que legal.
lá, daí eu lembro que faltava acho que 30 quilômetros e começou a dar bolha. E eu cheguei numa base, até o Egomar estava na base. Eu cheguei na base, num hotel lá, e em vez de eu pegar, lá foi erro meu, em vez de eu pegar e fazer todo aquele trabalho de cuidar, limpar, furar bonitinho, mas a pessoa que estava com a cabeça que queria competir, que tinha não sei quem na frente, eu peguei, fui lá, peguei a tesourinha do negócio de emergência, daí tinha as bolhas, começava no calcanhar, eu fui lá e cortei aquelas bolhas, assim, sabe? Assim, cortei a pele fora, fora, e a água ia saindo. Cortei as Hum, bolhas, daí peguei, nossa, ficou uma maravilha. Cortei aquilo, forrei com absorvente e fui embora. tá Mal, pronto, vambora. É. o Egomar, ainda o Egomar estava lá, o Egomar, troquei de roupa, ele disse come, ele esquentou um macarrãozinho lá para mim comer. Eu dei umas 2, 3 garfadas. Eu disse, eu tenho que ir embora, que tem fulana, fulana, fulano. Já sabia o nome de todas elas. Foi o pior erro da minha vida. Por isso que eu falo, a gente Isso paga o tava, preço isso era em que caro às quilômetro era vezes, isso? né? E o Hum, aprendizado é grande. verdade. Isso era em que quilômetro que você parou e cortou e continuou? Você lembra? 150. Depois, 150. E aí, quando é que abriu o pé de uma 150, eu vez? estava no 150. E Quando é que daí abriu a o pé? gente, Ah, o pé acho que quando é já que a estava, foto... acho que no, assim, eu, as bolhas começaram no quilômetro 50. Tá, Oi? voltou, pode falar. As bolhas no quilômetro 50. Oi? Voltou? Tá escutando? Agora estou te escutando, vamos Ah, lá. Você falou que as as, bolhas as voltaram no bolhas. quilômetro 50. Isso, começou no 50. Eu aguentei até no 150. Quando chegou no 150, eu peguei e cortei, onde eu fiz o trabalho assim de emergência, de nega keniana, mesmo sem pensar. Hum, E daí forrei com absorvente, com tudo, e aquilo foi o maior erro da minha vida. Porque depois eu tinha mais 150, né? E eu fui mancando. Quando eu passava por alguém da organização, era aí, tô bem, bora, né? Passava alguém, tá bem, nega? Bomba, tô ótima. E a dor que me calejava. E no final da prova, resumindo tudo isso, no final da prova eu começou a me dar febre. ixi, Faltava, acho que começou a me dar febre já nos 60 quilômetros, sei lá, para frente. E daí eu lembro que quando a organização veio para me encontrar, eu estava muito mal mesmo. Daí, assim, eles, para minha, não era, eu não estava sendo expulsa da prova, né? Mas para minha segurança e para minha saúde, eu acho que faltava 30 quilômetros para chegar em Passa Quatro. Eu era a terceira, nunca vou me esquecer disso. Eu era a terceira e faltava 30 quilômetros e eu tive que, o Fernando, eu não queria entrar no Jeep porque eu nunca tinha sido recolhida de uma prova. Eu não queria entrar naquele Jeep, daí quando eles me durona, chamaram para durona. entrar, daí eu comecei a É. chorar. Eles colocaram a mão em mim, eu estava ardendo em febre, mas era porque o meu pé já tinha passado do limite, né? E eu já estava, eu ia na rua, eu ia vendo, eu já não estava mais vendo, tendo noção direito da rua, sabe, das coisas. Nossa, Aquela acho que foi a pior perigo. situação da minha vida. Daí, assim, resumindo, pois E é. bem na E hora que você estava assim, falando, bem na hora que você estava falando da história que o pé teu abriu, faltando 30 quilômetros, a conexão caiu. Vamos tentar é, retomar daquele trecho em diante. Vamos lá. Aí o que que aconteceu? O pessoal veio te pegar, você falou que já não estava tendo muito noção, né, da estrada. E aí? isso, isso. Daí tive que ir lá abandonar, né, a prova, porque eu não ia conseguir chegar no tempo limite da prova. E a prova para mim aquele ano acabou. Daí voltei para a base, chorava. Daí, como eu estava com o Egomar e mais um pessoal ali, daí o Egomar foi com o motorista, foi com o pessoal lá, daí cuidaram de mim. É, Você estava falando sobre aquele momento em que acabou, né, a prova para você, não teve jeito.
seu sim, corpo não deixou mais, né, você prosseguir. E mesmo assim exato. você insistiu, né? Porque vai ser Eu, forte assim, meu Senhor, com a sola do pé soltando e querendo continuar. De onde é que você exato. tira de onde é que você tira essa força toda, menina? Eu acho que essa força que o pessoal, né, o pessoal fala, nossa, eu queria ser forte que nem você, eu queria fazer, né? Mas acho que é porque toda a vida, quando eu quero isso já desde pequena, eu nunca tive uma vida muito fácil, né? E a dificuldade, às vezes, que faz a gente passar na vida, as coisas difíceis, faz a gente amadurecer. E eu aprendi que se eu quero as coisas, eu tenho que buscar. Se eu ficar sentada esperando, como é que eu vou saber qual é o gosto, qual é o prazer que eu tenho de ir correndo daqui até aí na sua cidade, Pois né? é. Eu tenho que levantar daqui, eu tenho que colocar coragem, eu tenho que abrir mão de algumas coisas e eu tenho que ir até você. Mas eu não quero ir correndo, eu não quero ir de carro, eu não quero ir de avião, eu não quero ir de nada, eu quero ir correndo. Para isso, eu tenho que me dedicar, porque se eu quero uma boa colocação, eu vou ter que ir lá e vou ter que treinar, né? Antigamente eu tinha medo de, tipo assim, eu pensava, nossa, é só menina da elite, é só gente forte, é só tênis de marca. Eu ficava com vergonha. Eu já fui correr com meu tênis tudo colado de esparadrapo do lado, passado esparadrapo, não estou nem aí, não estão pagando minhas contas, eu quero saber que eu quero correr e Sim. quero fazer uma boa prova, Aham. entendeu? Então, às vezes eu penso assim, as coisas difíceis, elas é difícil, mas o resultado lá na frente vai ser grandioso, não importa. Às vezes o primeiro lugar, ele é o primeiro lugar, mas aquela coisa que eu conquistei de ter a sua amizade, de saber que você estava lá, você, né, deu um oi, eu vou lembrar, poxa, eu vi o Careca lá, eu não lembro o nome dele, mas ele estava lá torcendo para mim. Não, mas eu vi Uhum. lá uma mensagem dele. Essas coisas para mim é importante também, sabe? Às vezes o pessoal fala, não, eu fico com vergonha porque eu recebo muita mensagem, muitas coisas, mas eu vou lá. Eu posso até demorar, mas eu respondo um por um, seja de qual for a cidade, seja de onde for, seja se for ah, outros. Eu já recebi bastante convites de fora, né? O pessoal de fora, o pessoal às vezes eu recebo uma mensagem. Nossa, nega Keniana, você fez eu chorar aqui hoje, mas eu vou lá e eu Uhum. respondo um por um. Eu não sou nada. Eu só sou a Cleusa, a nega queniana que gosta de correr, sou uma pessoa humilde. Não, o que eu levo comigo é minha fé, é meus filhos, é o amor pelo esporte. Quem me dera eu pudesse pegar e sair por aí, né, ajudando todo mundo, fazendo tudo que eu tenho aqui na minha cachola, como diz outro. Mas o meu jeito de retribuir, às vezes eu recebo lá uma mensagem: Ô nega, eu não vi o teu treino. Eu estava esperando o teu vídeo lá que tu sempre faz aí, que às vezes eu vou treinar de madrugada, né? Os meus treinos, eu vou sempre aí pelas 3 horas treinar. Agora eu dei uma parada por causa da pandemia. Mas Tá. aí assim, e daí de madrugada eu faço uma chamada ao vivo. Eu tô lá treinando, eu faço uma chamada ao vivo. Daí, às vezes, no outro dia eu recebo: Ô, nega, mas eu estava aqui esperando, eu não vi a tua chamada, tu fez vídeo hoje, cadê teu treino? Sabe? Daí, Uhum. assim, eu não sou de elite, eu não sou de nada, eu só sou, assim, dedicada e ousada, e já perdi o medo, que não tenho mais medo, assim, sabe aquela coisa assim que a gente vai correr, tu vê um monte de gente, sabe? Daí eu penso, não, esse medo eu já não tenho mais. Entendeu? E daí eu digo, às vezes eu não entendo porque tantas pessoas gostam de mim, mas assim, eu não fico. Se eu tiver que falar bonitinho, até vou lá, vou ver o que eu tenho que falar, mas assim, esse é Uhum. meu jeito aqui, sabe? Eu não vou ficar colocando palavras difícil, coisa que não é da minha pessoa, sabe? Uhum. Eu sou assim já desde pequena
depois de velha é difícil mudar, né? Então, essa é essa é a nega. Parabéns, parabéns. É isso aí, tem que ser autêntica mesmo, tem que ser o que a gente é, né? Não pode ser É, inventar outra pessoa, né? Tem que ser o que depois aí eu você fico, é mesmo. né? Se eu mudar, eu vou mudar, mas assim, não vai ser eu. A nega keniana é vaidosa e tal, tem suas coisas assim pessoais, mas assim, eu sou muito marrenta para as coisas que eu quero, sabe? Eu sou muito marrenta. Uhum. Eu vou atrás, eu tipo, eu abro mão de um monte de coisa em casa, passeio, essas coisas assim, porque eu quero, eu penso lá, vai ter a prova tal, lugar tal, tem meus apoiadores, mas assim, eu penso tudo lá na frente, tudo que eu tenho que fazer, tudo planejado, é Uhum. organização, tipo, é de horário, é de tudo. Mas tem algumas pessoas que estão aí na live que elas me conhecem já mais do que eu, até dos outros, e já sabe se eu tenho horário, se eu tenho as coisas, assim, eu sou muito, sabe, correta para essas coisas. Então, essa é a nega, louca, como diz o povo. Você tem mais alguma outra ambição na corrida? Porque para quem já correu 300 quilômetros, eu não sei se tem outra ambição maior do que essa. O que que você pensa aí para a tua corrida, o teu futuro na corrida? Nossa, ambição. Tenho um monte. Eu quero correr até meus 120 anos, mas nem que seja de bengala, mas eu quero. Peraí. Legal. Não, prova do 300 eu já fiz duas, mas eu quero voltar, porque quando tem umas coisas que fica meia boca, a gente tem que voltar e fazer melhor. Tá. Ah, daí tem o projeto, eu fiz a live do bem, né? Agora, aquela que foi o desafio da esteira, que parou o Gaspar, parou assim, foi uma live abençoada, onde que eu pude ajudar muitas pessoas. E esse projeto, o Egomar sabe também, há muitos anos que eu queria ter feito, e daí Deus assim me deu a oportunidade de eu conseguir, foi um trabalho, a equipe toda, o pessoal de Gaspar todo, os órgãos públicos, todo mundo, a academia lá que forneceu, tiveram que subir de guincho lá em cima, as esteiras, eu só chorava vendo tudo aquilo, que eu não estava Uhum. acreditando. Ainda é uma coisa surreal, mas assim, valeu muito a O visual ficou lindo, né? Com a cidade no fundo, sim, assim, ficou muito legal. valeu muito a pena ter ajudado muitas pessoas. O povo está pedindo que é para mim fazer outra de novo, mas agora não dá, tem que esperar um pouco passar a pandemia, porque É, a gente está com um momento muito delicado aqui na região, né? verdade. E Quantos se a quilômetros você gente- correu lá na esteira? lá deu quase 70 quilômetros. 70 quilômetros. Nossa, É, mãe. deu quase 70, não chegou a 70, né? Poderia ter chegado, Quantas horas mas deu? Quantas 10 horas? horas. 10 Sim, horas. 10 horas. 10 horas de espera. Muito bom. Tá, e como é que você está fazendo agora nessa pandemia? Você está treinando menos? Como é que está a tua rotina? Ai, nessa pandemia, assim, os primeiros meses eu fazia os treinos, né? Ali que teve os primeiros meses que a gente não podia nem ir para a rua, que não podia fazer nada, eu estava fazendo no terreno aqui de casa, no Tá. quintal, no pátio aqui de casa, que é pequeno, mas eu não deixava, corria aqui na varanda, estava dentro de casa aqui, estava fazendo Uhum. aqui. Tá. Mas quando eles liberaram, depois que a gente poderia sair para a rua, né? Daí eu estou fazendo aqui do lado aqui da minha casa tem uma empresa que desde que era estrada de chão ali, a empresa edifica e daí eu estou treinando ali nesse local porque ali tem a parte que é de asfalto e tem a parte que é um terreno onde que é de motocross e que Uhum. durante o dia tem movimento, mas à noite tipo assim, durante o dia tem movimento, só que daí de madrugada e final de semana, como é só a empresa ali, é bem deserto. E daí, assim, Deus me abençoou, porque ali o pessoal, todo mundo já me conhece, né? E até uns dias atrás, semanas atrás, eu estava treinando ali. Daí deu uma paradinha, porque a gente tem que respeitar as normas, né? Tem bastante gente em Gaspar, que o pessoal sai, não usa máscara e não está cuidando. E a gente está numa situação que tu tem que cuidar. Então, eu que sou eu, atleta, se eu não der exemplo também, como é que vai ficar a situação, né? Então, Verdade.
Mas assim, o melhor horário que tem ali é tudo em círculo, a gente fica ali em círculo, a nega keniana fica ali, né? Eu já fiz assim, somando tudo, desde o começo da pandemia até agora, já cheguei em torno dos 1.300 quilômetros ali. Nossa. Mas Isso assim, dá uma, isso dá uma média de quanto por semana, mais ou menos? Mais de é 100. tudo treino. Não, mas é tudo treininho curtinho, porque foi tipo assim, eu não estou mais naquele ritmo de treino que eu sinto Tá. falta desses treinos, eu não estou mais naquele Não, ritmo de não tá treino. correndo todo dia. Não, e não é aquele ritmo de treino que era antes. Ah, Forte, tem né? que fazer forte. Agora o máximo é 2 horas de treino, 1 hora de treino, e olhe lá ainda, quando não é 40 minutos. E só estou fazendo no horário ainda, e quando dá ainda, porque, tipo assim, eu tenho que me cuidar, porque eu tenho meu filho dentro de casa, né? Eu tenho Sim. que cuidar dele, como é só eu e ele em casa, então eu tenho que cuidar onde que eu vou. Às vezes eu tenho assim vontade de dar uma fugidinha, assim, eu tô ali na Edifica, daí eu tenho vontade de dar uma fugidinha, passar lá onde que eu passava antes, mas eu não posso. Sim. Mas a gente respeita, né? Tem que cuidar, tem que cuidar. E esse ano, você E acha que rola alguma prova ainda? Acho que não, né? O que você acha? esse ano as provas todas, o Brasil todo, o exterior, provas foram, maioria, Canceladas, né? no Brasil todas canceladas já, pelo que eu sei. Uhum. Esse ano é muito difícil ter prova aqui no Brasil Você se arriscaria em alguma prova, se tivesse, por exemplo? esse ano aqui no Brasil, É, se não. tivesse, você não arriscaria, Não, né? não, porque eu sei da situação do meu estado aqui, né? Uhum. Agora vamos supor assim que eu tenho aqui para o estado, vamos supor lá para o Rio Grande, eu nem falo porque lá tá feio também a situação, mas eu digo assim, essa questão de sair, tu pegar avião, tu pegar o ônibus, ou tu pegar, sair, tu não sabe o que, tu vai ter que passar por um monte de coisa. E não adianta falar que, mas eu vou cuidar, não vai acontecer isso, não. Eu acho que esse ano está muito arriscado e é um risco muito grande, né? Então, É. esse ano eu não arriscaria. E metas, assim, que você tinha perguntado antes de ambição, né? Eu Uhum. eu quero fazer, tem uma prova em Marrocos, que eu quero fazer, que é projeto, que é de 200, é no deserto, 230, eu acho, se eu não me engano, a quilometragem lá. E na Grécia, que é 2.000 quilômetros. Fantástico. Se não for, Aquela que o Cleberson fez, né? sim, Ou aquela que essa? ele fez, que ele fez 5.000, 5 e mil, daí isso. tem quilometragem menores. Mas assim, como eu sou, né, vou começar com o meu tamanho, né? Vamos primeiro 2.000, faz uma somatória, depois você vai aumentando o negócio, próximo ano você volta, faz uma quilometragem maior. Sim, sim. E Até porque você tem até os 120 para correr, né? Então tem muita prova pela frente. tem muita prova pela frente. Mas essa é uma das provas que eu ainda quero. Era para ser projeto agora para 2021, né? Começo de Uhum. 2021. Mas daí a gente teve uma reunião e tivemos que mudar os planos porque é muito arriscado, o dólar está lá em cima, a gente não sabe o que vai acontecer, É. é uma coisa muito indecisa, a prova está lá, mas a gente não sabe se vai ter e o risco, como é que vai estar a situação. Então, para fora, para o exterior agora, Não dá, né? Você é, falou dos seus apoiadores, fala um pouquinho dessa tua equipe aí. Como é que a tua equipe te apoia e quais são os seus apoiadores? Pode falar aí quais são eles e como é que é o tamanho hoje da tua equipe que trabalha junto contigo, né? Na época em que tinha as provas, como é que funciona isso? a, a minha equipe, assim, não é uma equipe que eu, não é muito, mas assim, faz uma diferença gigante, que hoje em dia, tu sabe, Uhum, patrocínio, essas coisas, tudo é muito difícil para um atleta, né? verdade. Então, eu sou atleta da equipe Ultra Ita, de Ribeirão Preto, do Itamar, que é um grande ultramaratonista que, nossa, se um dia eu chegar na metade das provas dele, eu já sou, por enquanto, só aprendiz dele.
É, Ah, e daí eu tenho o Ultraíta, o treinador. Aqui em Gaspar eu tenho a Grazi, que ela trabalha com o pessoal do futebol aqui do Tupi, né? Mas ela é minha personal já vai fazer 3 anos que ela está comigo. Ela uhum. pensa numa pessoa ela é né, ela é braba, correta. Eu disse, o que ela tem de loira tem de bonita e tem de braba, porque ela pega pesado comigo. Ela pega pesado. Daí eu tenho ela e tenho o pessoal da Deon Manipulação Farmácias, que é de Concórdia. Eles são assim uns anjos que caíram na minha vida, porque a gente já está 1 ano quase junto, e depois que eles entraram na minha vida, mudou aquela coisa de eu passar mal, sabe? Eles conseguiram fazer toda a minhas suplementos, minhas vitaminas, tudo que eu preciso, tudo que o médico fornece, todas as coisas que eu preciso, é tudo manipulado, e isso Ó, que daí legal. e isso ajudou muito, fez uma diferença assim, sabe, de poder correr, de poder, sabe, estar bem. Isso eles fizeram um trabalho, eles estão sempre ali junto comigo. E eu disse, anjo, Deus me mandou e eu abraço com as 2 mãos. Eu só tenho que agradecer a eles. E daí eu Legal. Então, aí você tenho falou que a Grazi é nutricionista, ela não, a prescreve Grazi alguma... é personal. A A Grazi é personal, personal. tá. Aí, mas Personal. tem a nutricionista também? Daí tem a Maria Vargas, que Ah, ela tá. cuida. A Maria Vargas, ela é nutróloga e ela Uhum. cuida também do Kleber, que é atleta dos 5.000 quilômetros. Ah, tá. Legal. Daí ela foi uma anja que caiu na minha vida também e está fazendo assim uma diferença gigante na minha vida, daí cuidando da nega keniana. Daí Que também, maravilha. alimentação, essas coisas, tudo ela que orienta, tudo que precisa ser mudado. Daí a gente faz aquelas reuniões de chamada de vídeo, quando precisa, com o treinador, né, para todo mundo ficar ciente do que tem que fazer. E Uhum. tem a WB Sport, que acho que você já conhece também, o pessoal da Uhum. WB, a Ione, toda a equipe lá da empresa, que eles fornecem, né, os uniformes meu que eu tenho, é eles que me dão, que me ajudam. Como é Porque importante, né, ter um grupo assim, né, que apoia o atleta. Isso é muito legal, né? porque assim, eu sempre falo, mesmo o pouquinho que seja, pode ser uma laranja que eles vão te dar, um pacote vamos supor, de bala, qualquer coisa que você ganhe, tudo isso é muito importante. Uma meia que você ganhe é importante, porque faz Uhum. uma diferença, porque na hora que a gente tem que ir lá e comprar, né? Nossa, se tiver que tirar tudo do bolso, isso fica muito, muito pesado, sabe? Fica muito. A gente tira pelo, tipo assim, tu analisa pelo suplemento, né? Um gelzinho, vai Sim. comprar um gel para ver quanto que você vai pagar, né? É. Eu disse, Vai e somando. vai somando tudo, e isso faz uma diferença para mim. Eu agradeço todo dia. E depois, assim, quando eu vou viajar, daí tem outras pessoas, né, que às vezes ajudam e tal, né? Mas isso Uhum. nas viagens, e eu eu toda a vida eu agradeço a cada um, porque e tem mais a Cardio Prime, que é onde eu faço meus exames também, que me apoiam, eles apoiam Uhum. também os atletas da Fundação do Esporte, né? E que é muito importante ter, às vezes o pessoal fala, eu vou correr, mas ter os exames em dias, ter as coisas em dia, assim, o check-up nosso, isso é muito importante para a gente não se meter a louco, fazer qualquer prova, né? A gente pode fazer de tudo, mas a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é procurar e fazer os exames tudo certinho, procurar um bom, né? Se quer seguir adiante as corridas, procurar um bom preparador físico e fazer certinho que tudo dá certo na vida. Verdade. Muito bom. Olha que legal. Você trabalha com o que, Cleusa? Eu trabalho com negócio de promoção, promotora de eventos no mercado. Ah, tá. Só E que como é que daí tá?
Você continua Quando trabalhando aí, agora que os supermercados estão aí agitados? Continua? Como é que tá? Não, já eu Né? só faço algumas coisas quando tem uma amiga minha que ela faz supervisão, daí quando ela me chama, eu vou ajudar. Mas como quando meu falecido esposo faleceu, né? Uhum, Daí em 2014, eu comecei mais a cuidar das coisas dele e tal, para dar mais uma atenção pro Vitor e tal, né? Mas uhum. assim, um pouco de tudo. Parado não dá para ficar, né? E viver do esporte não dá para viver, né? Então a gente Pois é, tem que tocar a mão na roda, porque se for só viver do esporte, quem quiser viver só do esporte não vai conseguir. complicado, né? É complicado. É verdade. Muito bom. Olha, agradeço demais. Infelizmente, nosso tempo estourou aí, mas por questões técnicas, né, a gente teve que retomar. Mas, querida, agradeço muito teu carinho e atenção aqui com o Careca. Foi ótimo o bate-papo. Faltou muita coisa ainda para a gente conversar, porque né, é muito pouco tempo para tanta história. Mas em breve a gente vai retomar esse nosso assunto. Eu queria que você falasse um pouco da questão da mulher que corre também, que eu acho que é legal falar, das dificuldades, né? Porque você é mãe, você trabalha, você tem, né? Você é Exatamente. atleta, como conciliar tudo isso, né? Porque deve ter um monte de meninas aí, mulheres que também ficam pensando como é que ela consegue. Todo Enfim. mundo, o pessoal, até os homens, né? Um monte de gente pergunta como é que eu consigo, né? Mas assim, eu acho que é só ter aquela dedicação, sabe? É difícil, é. Daí, o meu horário, a minha rotina começa às 3, 2h30, 3 da manhã. Eu posso ir dormir à meia-noite, mais 3 horas, 3h30, eu já estou sentada tomando meu café. Pronta para o treino. E daí vou treinar. Quando eu não posso ir para a rua, que eu não, eu tô, né, por causa dessa pandemia, daí tem esses dias que agora tá extremo aqui, eu não tô saindo para lugar nenhum, mas assim, eu acordo, nem que eu fique subindo e descendo a escada dali, mas eu vou ficar ali fazendo o que eu tenho que fazer e depois a vida segue. Daí, quando é 7 horas, eu digo, eu já estou dentro de casa, com esse negócio de aula online, essas coisas tudo, daí tu já tem que estar ali orientando, ajudando. Depois, se tu Uhum. tem que trabalhar, se tem que fazer as coisas, tu vai e tu faz. Depois eu volto, faço, se eu tiver que tomar meu café da tarde, troco roupa, daí já tem que vir naquela coisa, né? Eu tenho que chegar em casa, tenho que trocar de roupa e bora fazer mais um treino, né? Ah, Isso você na treina vida. 2 vezes ao dia, né? Treinar 2 vezes ao dia. Isso, agora com a pandemia eu só tô uma, mas assim, com a academia e mais os treinos, dá 2 vezes ao dia, 3 treinos ao dia, contando com a academia, né? Uhum. Mas assim, tu tem que ter é muito difícil às vezes. O meu filho aqui em casa, ele já fala assim: "Mãe, quando é que tu vai correr, mãe, mais tu já foi treinar?" Porque eles já estão acostumados, sabe? Eles já estão naquela rotina, daí assim, é uma parceria. Eles me ajudam, né, com as Na coisas, casa, os mas assim, afazeres. eu com tudo isso, daí chega final de semana, é dia de longão, né? Agora não dá porque tem a pandemia e eu não estou indo. Mas Uhum. chega final de semana, 3 horas da manhã, coloco mochila, se tiver que pegar mochila e vou para a estrada. Volto, a vida segue. Às vezes não dá vontade de voltar, né? Mas a gente volta. Uhum. Mas tem que ser muito firme, sabe? Se eu faltar um treino, para mim parece que está faltando alguma coisa, sabe? Se aquele dia deu errado de eu não fazer aquele treino, eu fico me culpando, parece que o dia não rende. Eu sempre falo, eu sempre falo, eu tento fazer tudo certo, porque assim, eu não quero que ninguém, nem no trabalho, nada para ninguém me cobrar, e nem nos treinos, entendeu? Eu quero sempre fazer certinho para não ter essa coisa de cobrança, que eu acho que é o mais certo, sabe? É difícil Sim, não ter sim. isso, mas eu abro mão de shopping, eu abro mão de festinha, eu abro mão de. Tem a minha vida particular, né? Mas assim,
tenho festa? Ah, mas eu não posso porque amanhã eu tenho longão. Daí, de madrugada, eu vou treinar e eu vejo o pessoal tudo da festa vindo e eu tô indo, Voltando. Mas sabe? dá uma satisfação também, né? De saber que você, apesar de tudo isso, tá firme no teu propósito, né? Isso é legal também, né? Exatamente. Dá uma alegria Isso, pra gente. isso daí, para mim, é gratificante, porque, assim, eu sei que é uma responsabilidade, né? Eu não sou cobrada, mas, assim, eu sei que as pessoas estão comigo, ali que me cuidam, que dão orientação, eles também vão querer pensar, poxa, a Cleusa, né, podia ter feito um resultado melhor, mesmo que eu sei que eles não vão me cobrar, mas assim, Uhum. eu faço também porque eu amo muito fazer esporte, mas eu penso naquelas pessoas. Quando eu estou indo lá fora, quando eu estou indo lá para a tua cidade, eu estou levando a minha camisa daqui da cidade, a minha bandeira daqui da minha cidade para correr na sua cidade. Então, né, eu tento juntar tudo e tentar fazer, não perfeito, mas assim, pelo menos que saia certo, entendeu? Se Uhum. der errado, se eu quebrar numa prova, vai ser uma experiência, um aprendizado, que ninguém é perfeito, ninguém sabe o que vai acontecer numa prova, mas Exatamente. eu fui lá e tentei fazer o meu melhor, sabe? Não vou dizer que não é fácil, porque nesses dias de frio, tu acordar cedo, tu vem, tu olha na janela, poxa, trovoada, chovendo, daí eu penso, vou ou não vou? Daí tem que, sabe, ter uma Uhum. força, daí eu penso, mas tu quer chegar bem na prova, né? Então ficar dentro de casa não vai adiantar. Então vamos de uma vez antes que eu mude de ideia. Eu brigo às vezes, sabe? Mas eu vou. Vou antes que eu mude de ideia. Eu Ai, mas é isso. vou antes que eu mude de ideia, sabe? Mas eu tenho que Uhum. ir, porque se eu não fizer isso, eu não vou me sentir bem, sabe? Que nem de Uhum. manhã, tava a rua toda no escuro de madrugada ali, as empresas tudo no escuro. Daí eu lá, só com a luzinha da lanterna, mal conseguia ver na minha frente. E os meninos da empresa assim, não, tudo é louca, né? A gente querendo ir embora porque não tem luz na fábrica e você aqui correndo em círculo com uma luz de celular na mão. Mas aqui na minha rua tinha luz e lá não tinha. Era 3 e pouco, 4 e pouco da manhã. Lá não tinha luz, mas eu não deixei Uhum. de ir lá fazer meu treino, sabe? Essas coisas. Só que isso eu sei que depois lá na frente isso vou colher os frutos. E daí, assim, não é nem os frutos, é as pessoas, né? Às vezes as É um meninas dizem, respeito, né, por quem torce por você, respeito por quem te apoia, né? daí eu digo assim, e daí as meninas, o que eu tenho para dizer, principalmente, que o homem é forte, mas às vezes a mulher também é mais forte que o homem, né? Eu Desculpe acho os que é, homens, não, eu acho que sempre é mais forte, não tem dúvida disso. as mulheres, os homens são, a gente, né, em prova, principalmente, eles são muito fortes. Eu tenho muitos ídolos, né, que eu Uhum. admiro. Os caras são pego pesado. E eu sempre falo para o meu treinador, ele está aí, o meu filho usa esse termo aqui em casa, às vezes eu fico brabo com ele, mas daí ele diz, mas tu que fala isso, mãe? Eu digo para o meu treinador, me treine como homem. Pode perguntar aí para ele, Ó, ele vai falar, me treine como homem, porque eu não sou delicada. Eu quero treinar, mas eu sou delicada, mas assim, na parte do, tu entende que eu quero falar? Na sim, parte do claro, treino, claro. se o homem pode, por que que eu não posso? Então, Tá me vendo? treine como homem. Daí, assim, eu não Não sou tem rápido, moleza, né? Pode não, pegar pesado que tu aguenta. não. Eu vou sofrer, eu vou chorar. A Grazi aqui que acompanha aqui as orientações do Itamar, ela sabe, eu choro, sabe? Eu sempre digo, a alma está lá sentada rindo de mim, meu corpo está penando ali, porque, sabe, não é fácil. Mas assim, eu vou lá e faço. E se a gente não tem dedicação, e todas as mulheres, elas podem ter certeza, elas conseguem. Elas conseguem, cada uma com o seu jeito, é só tentar que consegue. Às vezes eu tô lá, eu penso, poxa, daí eu penso todo mundo saindo, indo para festa, mas daí eu lembro, poxa, vai ter aquela prova.
Ah, mas eu vou naquela prova, mas eu não vou sair daqui para ir lá para brincar. Então eu já tenho que focar, sabe? Já Eu vai com coloco, tudo. eu tento ser mais, encontrar força, sabe, nesse tipo de coisa daí. Mas assim, gosto da minha vida social e tal, mas assim, se ela falar assim, tem que correr e tal, eu posso ir dormir à meia-noite, às 2 horas eu vou estar ali já pronto, esperando, ou indo já para a prova, ou indo já treinar. Isso é de segunda a segunda, porque eu só tenho uma vez por semana de folga, de treino. Daí, tipo, amanhã é minha folga de treino, né, treinador? Olha, ele tá ali, ó. Amanhã é minha folga de treino, Uhum. amanhã é meu dia. Mas assim, só que Opa. eu sinto falta nesse dia que é minha folga de treino, eu sinto falta do treino, porque eu acordo às Uhum. 3 da manhã, que nem uma louca, porque daí depois eu fico procurando coisa e eu não posso correr, entendeu? Porque o descanso também é treino. Daí, Com assim, certeza. Uhum. eu tenho que respeitar como eu sigo eu quis optar por ter treinador, eu quis optar por ter pessoas cuidando de mim, né? Então eu tenho que respeitar eles e fazer o que eles pedem. E se eu não fizer o que eles pedem, eu não vou ter resultado e nem eles, né? Então, eu acho que É tudo a isso gente aí. consegue, só ter força de vontade. E quando é que você vai correr uma prova comigo mesmo? Pois então, quando as provas recomeçarem aí, é só fazer um convite que a gente dá um jeito. Então, vou E marcar vai ser uma. muito legal, vai ser muito legal. Eu ainda não corri nenhuma ultramaratona, só corri Era para maratonas ter até agora a agora. Indomit, né? A Indomit foi cancelada, Pois aquela é, da Serra do Rio do Rastro foi do Rio do cancelada. Rastro também é. Então, mas Então, quando tiver, vamos combinar, porque a Suzana também, que está aí nos assistindo aí também, tá falando, ei, quando é que nós vamos correr? Quando tiver a prova, Suzana está a me gente devendo, a retoma. Suzana está me devendo uma U. Tá te devendo uma outra? Meu senhor, olha aí. A Suzana Ah, está que legal. devendo, ela está me devendo uma outra. É, Ó, então, ó, Suzana, se cuida aí, mulher, se prepara. Mas tem meio ano aí para se preparar, até o ano que vem, tomara que até o ano que vem as coisas melhorem, né, para a gente poder retomar as provas e aí voltar a correr, agita. né, Suzana? E para a gente fechar, muita gente deve perguntar, poxa, mas será que a Cleusa liga para Pace? Tu Eu liga acho, para Pace? Como é que você faz com relação ao Pace? antigamente, eu não dava tão importância pro. Eu queria só chegar, largar e chegar. Mas, depois que eu tive que aprender. Vou falar, tá, Itamar? Depois que eu tive que aprender ligar o GPS, eu odeio aquele GPS, porque eu fazia meus cálculos tudo certinho e mais ou menos dava certo, sabe? Mas assim, Hum, quando a gente foca que a gente quer melhorar, tu tem que se adaptar às novidades, aquele. Às vezes eu vejo assim, um monte de gente com 2, 3 relógios, mais não sei o que, tudo ligado no corpo e sai, né? Eu é. eu quero chegar. Eu saio e quero chegar, mas assim, eu dou muita, assim, eu me baseio, depende das provas, né? Daí assim, tu vai melhorando. Claro que tu sempre quer melhorar, né? E o pace, assim, eu não sou velocista. É, até porque com longa distância a gente vai na cadência, né? Não liga tanto para pace, né? Eu, assim, o meu filho corre melhor do que eu prova de 5 quilômetros. Eu sou uma, como diz ele, a vergonha, né? Porque assim, eu faço porque é obrigado. Uhum. Mas não é coisa que eu amo de carteirinha, não. A única coisa que eu amo fazer curto, que é assim que eu vou lá e faço o que eu gosto, é marcha atlética. Agora, Tá. daí assim, é mais corrida para 5, 10 quilômetros rápido, estou me adaptando a eles, sabe? Mas a gente vai melhorando, porque é através do treino rápido que a gente depois vai melhorar lá na longa distância, né? É, tem isso, né? Uma ajuda a outra, né? Um ajuda o outro. E é só questão Apesar de. de se adaptar, né? E assim, isso Uhum. aconteceu comigo, mesmo eu não gostando, mas é coisas que eu tenho que fazer. Então, se eu tenho que fazer, eu vou lá e faço.
Não que eu tenha o primeiro amor, Parabéns. sabe, né, Suzana? A Suzana já voa, que eu sei, né? Tem um monte de gente aí, ó, que faz aí, ó, prova curta que voa. Eu já digo, eu sou pangaré, vou no meu ritmo. Sim. Mas está indo muito bem, né? Mesmo sendo pangaré, tu tá aí arrebentando, né? Fazer 300 quilômetros, olha, tem que ter muita resistência, não é fácil. As Incrível. metas, agora, esse ano, como não tem prova, a gente só está fazendo manutenção, check-up, né? Assim, manutenção, cuidando, não extrapolando, porque, graças a Deus, eu não nunca tive lesão, eu não sei o que é ter lesão, assim, a não ser a sola do pé ali, mas, assim, lesão que eu digo é joelho, cirurgia, essas coisas, Sim. Uhum. da função de esporte, eu nunca tive nada dessas coisas. Que legal. Então, eu quero que permaneça assim, corpo fechado, amém. Que vem muita Amém. coisa pela frente. E a gente está fazendo trabalho de manutenção, cuidando muito com esse. Eu queria mais, mas eu também não posso, porque a gente está cuidando muito com essa questão da Covid, né? E os planos para Se proteger, né? Se isso, e os proteger. planos agora para 21, para 2021 é a prova foco, é a prova no Uruguai, 48 horas, que eu ia fazer esse ano, que eu fui convidada, eu ganhei a inscrição, daí, como esse ano a inscrição, tudo permanece, tudo ok, né? Como eu ganhei, daí esse ano era para ter acontecido no mês de maio, acho. Eu não lembro a data, acho que era maio. Daí foi devido a essa a Covid foi cancelado. Agora, Uhum. daí, para o ano que vem, a prova foco é essa 48 horas. E daí, depois, eu vou ter, depois da 48 horas, que vai ser em abril, se eu não me engano, a data deles, eles colocaram lá uma data. E daí, se Uhum. tudo der certo, eu vou fazer a Carijós e a Cassino, que junta Challenge, eu não sei pronunciar o nome certo ali, Tamar, fazendo favor de me ajudar, Uhum. que junta a prova de Cassino e a Carijós, que são provas que acontecem no Rio Grande do Sul. Daí, somando Sim. a Carijós, é 450, mais a Cassino, que é o trajeto, né, que a gente passa na Lagoa dos Patos, toda aquela região lá do Rio Grande do Sul, vai Uhum. dar 680 quilômetros. Onde o meu treinador também vai correr e eu vou correr com ele, se Deus quiser, chegar junto com o treinador. Muito bom. Olha aqui, ó, o Egon falando que em 2022 tem 1000 para você aí, sendo Não, preparada. ele vai fazer o 1000. Eu não estou Ah, falando é? nada, não, que eu vou fazer. Ele vai fazer o 1000. Ele está dizendo que acho que é você que vai fazer o 1000 aí, hein? Não? Se eu sobreviver dos 680, daí eu vou fazer o 1000, um passo de cada vez, né? Ele falou que vai te desafiar para os 1000 É o aí. 1000 Vamos ver se km, tu é chega. o 1000 km do Márcio. Da onde? É do Márcio Vilar, que é do Rio de Janeiro. Uhum. O Egomar vai, tem mais a nossa amiga lá de E esse Floripa, a 1000 é Márcia. onde? Qual é o trajeto desse 1000? Esse o Egomar é em pista fechada, é em pista, né, Egomar? Eu não lembro certo porque como eu não fiz essa prova, ele está escrito é em pista, ela é em Ah, tá. circuito, sabe? Entendi. Agora eu só não lembro o local lá, mas o Egomar pode pôr ali também. Eu não lembro o local certo lá, porque Tá. ele vai fazer o ano que vem. Se eu sobreviver a 680, daí eu vou fazer também. Vai sobreviver com toda certeza. Com certeza vai. Querida, quero agradecer demais aí o teu carinho. Ah, na Serra Carioca, ele está falando, que é lá na Serra do Rio. Um cenário e tanto. Querida, quero agradecer mais uma vez o teu carinho aí aqui com o Careca. Sucesso para você. Cuide-se bem dentro dessa pandemia aí, né? Para a gente ficar livre, não pegar esse vírus. Bons treinos para você, muito sucesso. Quando tiver a oportunidade de correr com você, com certeza eu quero fazer pelo menos um treino contigo, eu quero fazer, porque deve ser Então, muito bom. vou marcar Fazer um um treino treino. aí, eu vou com a Suzana aí na sua cidade, aí para a gente fazer um Ó, treino. Tá vendo, pronto, tá? Suzana?
A Nossa, gente Suzana, vamos agendar aí, vamos combinar. Que legal, vai ser ótimo, será um prazer, uma alegria. E agradecer a todos aí que estiveram online, né? Muita gente entrou aqui, agradecer ao técnico aí, o teu técnico. Vamos combinar um dia aí da gente fazer essa live aí com o teu técnico também, para a gente falar de corrida, de treinamento, né? Da importância de se ter, né, esse profissional amparando aí o atleta, porque a gente sabe que nada se conquista sozinho, né? E eu vou deixar para não. você então, minha querida, essa conclusão. Fica à vontade aí, Cleusa. Vamos lá, para a gente fechar a nossa live. Ah, eu, né, como finalizando ali que você estava falando do Itamar, eu só tenho que agradecer a tudo que ele, a esposa dele, a equipe, né, que tudo fazem, porque assim, ó, sem ele, assim, sabe, eu não estaria assim, onde eu estou hoje. Se eu não tivesse os cuidados, se eu não tivesse tudo que ele faz por mim, eu não estaria. A gente sozinha, a gente não consegue chegar em lugar nenhum. A gente até Verdade. chega, mas é difícil, né? Mas Uhum. assim, o apoio tendo junto é mais fácil, sabe? Tu tendo, assim, fazendo o que é certo, não fazendo, não se prejudicando, fazendo tudo correto, você vai mais longe. E eu só quero agradecer, pedir desculpa, que não sei falar bonitinho, difícil. Essa é a Ótimo. Ney. Não se preocupa com isso. E agradecer o Ótimo. carinho. É uma honra. Agradeço de coração, bem Eu que grande, agradeço. Careca. Você é muito Valeu. especial. Obrigado por essa Valeu. oportunidade. E, como que diz, a gente se vê por aí. E vamos marcar um treino aí contigo e agradecer a Vamos lá. todo mundo. Eu agradeço aos meus parceiros, né, as pessoas que estão sempre comigo, e para 2020 está indo, e que passe logo tudo isso, e que todos que estão aí se cuidem, usem máscara, pensem nas pessoas que amam em casa, porque não é brincadeira, é muito difícil tu escutar de amigos que falar que morreu alguém, ou que perdeu alguém, ou alguém está com Covid. Eu tenho muitos amigos e amigas que estão passando por essa situação. É muito doloroso, a gente não sabe às vezes o Verdade. que falar, e dói muito, e tu ficar sem palavras para, sabe, para passar para uma pessoa. E isso é muito dolorido. Então, cuidar, saúde em primeiro lugar, pensar nas pessoas em casa, se protegerem, e que 2020 vai passar tudo isso e a gente vai começar 2021 cheio de objetivos, cheio de vontade, com o pensamento renovado. Talvez a gente fala que isso é castigo, muitas vezes as pessoas falam, isso é castigo de Deus, a gente está passando por isso, é gafanhoto, é Covid, é tudo junto, é tempestade, é ciclone, É. né? O pessoal falando. Uhum. Mas às vezes isso tudo que está acontecendo é para as pessoas pensarem mais, se amarem mais, aquela coisa de pensar mais. Obrigado, Careca, por você ter um carinho por mim. Falta às vezes as pessoas terem Eu que esse agradeço. gesto. Uhum. Falta às vezes as pessoas terem aquele gesto de olhar, lembrar lá na frente, lembrar, pô, eu tenho fulano lá, tenho isso aqui, tenho, né? É isso que está faltando, as pessoas terem mais amor, pensar mais na humano, não pensar em dinheiro, em grandeza, se aparecer, fazer isso, fazer aquilo, e na verdade essa pessoa às vezes está sofrendo mais do que eu ou qualquer outro que está ali, o mais simplinho de tudo. Então, é Deus no coração, e isso tudo veio para renovar o coração das pessoas. E essa é a minha mensagem. Acreditar que tudo vai ficar bem. Como diz o pessoal lá, é oclão, porque eu tenho um oclão grande, né? Que eu amo Uhum. aquele óculos. Oclão, sorrisão, e bora que tem mais. É isso aí. Prometo para você que quando eu estiver numa prova dessas, grande por aí, eu vou fazer uma chamada ao vivo contigo para você sentir o drama do que é estar lá no meio. Ai, coisa boa. Vai ser Tá ótimo. bom? Que chegue logo esse momento. Vai chegar, se Deus quiser. Valeu, Beijo, fique querida. com Deus. Beijo, Ótima obrigada. noite para todos. Para você também, Beijo, querida. amiga. Obrigado. Cuide-se bem. Cuide-se bem. Você Valeu. também.